Ok, já estamos em direto no Facebook. Boa tarde, Ana, Ana Lins. Muito obrigada pelo teu tempo, por nos teres dado no meio desses afazeres todos que tens, aqui um tempinho para estarmos à conversa. Boa tarde também a quem nos acompanha. Como é costume, vou fazer, dar algumas informações sobre ah, ah, o convidado. A Ana Lins é docente na nossa escola, onde também fez um curso de licenciatura em produção alimentar em restauração. Mas a Ana Lins é muito mais do que a cozinha, apesar de hoje nós estarmos aqui a falar a partir dessa perspectiva da cozinha, da culinária e de muitas outras coisas fantásticas que a Ana diz a propósito da culinária, mas quando li algumas das informações, algumas que foste tu que mandaste, outras que eu pesquisei, vi que de facto eras muito mais do que isto em termos de formação, e deve ser por causa desta abrangência tão grande que és uma profissional tão fantástica. Eu vi também as artes gráficas, a fotografia, enfim, mas já lá chegaremos. Neste momento és professora adjunta na nossa escola, estás ligada às unidades curriculares de artes culinárias, e esta designação é muito interessante, não é? Também há a unidade curricular de Cozinhas do Mundo, que também tem, porque será tudo a ver, e Cozinha Dietética. E além disso, és uma 2 em 1 na nossa escola. Além de seres docente, és também mestranda no curso em Food Design, no primeiro contingente. Tens uma experiência profissional vastíssima, e eu vou só tirar assim, vou só referir assim alguns dos nomes que se calhar são mais conhecidos, não querendo, como é lógico, estar a desfazer do prestígio de todos os outros, mas estiveste ligada ao Penhalonga, à Quinta do Lago, à Bica do Sapato, e agora estás associada ao grupo Go Natural, que muitos de nós conhecem. Nós vamos estar aqui numa conversa de mulheres. Esta semana começou com a celebração ou a evocação do Dia Internacional da Mulher, que é uma data que, apesar de estarmos no século XXI, ainda continua a fazer muito sentido. E se calhar, se te parecer bem, Ana, vamos começar a nossa conversa já por aqui. Portanto, dizia eu que o Dia Internacional da Mulher ainda faz sentido ser evocado no século XXI, já vamos no ano 21 do século XXI, mas ainda faz sentido porque ainda se diz muito que isso é uma atividade de homem, isso é uma tarefa de homem, e esta semana apareceu aí num programa televisivo uma informação em rodapé que dizia que há mulheres, cada vez mais mulheres a ocuparem lugares de homens, portanto, continua a haver essa tal dicotomia. E num dos textos que eu li sobre ti, eu li que tu és a primeira sushi woman portuguesa, e que parece que te disseram, mas isso é coisa de homem, não é? Ana, mais uma vez, bem-vinda e obrigada. Então, vamos lá começar a nossa conversa entre mulheres. Como é que é? Mulheres à conversa, foi a tua sugestão. Mulheres à Mas os conversa, homens também verdade. podem aparecer. E comentar à vontade. E comentar à Realmente vontade. esta história das mulheres na cozinha e as mulheres na profissão ainda têm muitos tetos de vidro, aqueles que ninguém vê, mas que a gente vai batendo lá e é difícil subir. E eu tive esse trauma que estavas a falar na cozinha. Eu lembro que comecei pela cozinha japonesa, porque de cozinha ainda é pior, porque os japoneses têm uma mentalidade e uma postura muito, muito machista que não admitem mulheres da cozinha, não faz parte da cultura deles, não faria. Hoje em dia já as coisas modificaram-se muito, já começa a haver. E eu comecei na Penhalonga e comecei pelo lado da cozinha, onde eu estava às escondidas, ninguém me via quem é que lá estava dentro, e a Penhalonga na altura era da propriedade japonesa, portanto nós tínhamos muitos clientes japoneses que moram na Europa e que vinham nas férias da Páscoa, vinham jogar golfe, que gostam muito, portanto nós tínhamos muitos clientes no lado lá de fora da sala japoneses, então eles escondiam-me na cozinha. Claro que houve uma altura que eu fui para aprender o sushi, Escondido, o sushi é na cozinha. isso é uma metáfora, Ana? Ou era mesmo a sério? É uma metáfora, suponho. Não, é uma metáfora. Nós Okay. vamos sempre a treinar na cozinha, a aprender as bases da cozinha japonesa. Sim. E depois é que vamos progredindo para a sala e para o contato com o cliente. Mas o que é verdade é que quando eu entrei para a sala e comecei a trabalhar na sala, primeiro no Teppan, na chapa quente, e depois no sushi bar, eu lembro-me dos clientes japoneses entrarem, pararem, ficarem de olhos abertos e comentarem entre eles a woman, ficavam assim um bocadinho a olhar, e aquilo era quase que sentia-me no jardim zoológico, não é? Ali o tigre no meio das grades da jaula, e sim, foi assim um bocadinho difícil, e cheguei a ter clientes
que me disseram na cara que mulheres não faziam sushi, e tive situações maravilhosas, e esta tenho que contar. Foi um casal de japoneses que morava na Quinta da Penhalonga, já há velhotes. Ele era tipo o diretor-geral da Mitsubishi cá em Portugal, e eram daquele tipo de casais velhotes que ele andava 2 passos à frente dela, e ela andava 2 passos atrás, muito amorosos, mas muito avós e muito com esta estrutura. E eu lembro a primeira vez que eles foram ao sushi bar e eu estava a fazer sushi, e ele parou, ficou parado assim um bocado siderado a olhar para mim. E ela por trás dele fez-me um sinal que este sinal é o dos nigiris, de fazer os nigiris, fez assim, e ok, que tinha gostado, tipo, a validar-me, mas escondida dele, e para mim foi um momento delicioso, que ultrapassou ali alguns preconceitos de geração, dela me validar o trabalho, mas de qualquer modo, dentro do espaço que era dela, que era um bocadinho escondido dele, mas pronto, é assim. Então, o É que a é que vida na cozinha. significou nesse quadro cultural que tu acabas de descrever na primeira pessoa, com essa experiência que viveste? Como é que acontece tu seres a primeira sushi woman portuguesa com uma certificação pela All Japan Sushi Association? Como é que... Eu acho que a frase que eu naquela altura disse foi uma espécie de chapada com luva de pelica a todas as pessoas que tinham dito que eu não ia Quando é conseguir. que isso aconteceu, Ana? Isso foi, agora estás-me a perguntar, datas é terrível. Foi em 2012, 13, à volta Ok, disso. 10 Eu anos, já por aí. trabalho exatamente, eu já trabalho em cozinha japonesa desde 97. Portanto, desde essa altura que eu já sou a primeira mulher portuguesa a fazer sushi, e acabei por ser também a primeira mulher certificada por uma associação japonesa, portanto foi ali o Euromilhões 2 vezes quase. Mas foi um bocadinho, foi glorioso nesse sentido. Por outro lado, foi um bocadinho triste porque foi preciso vir alguém de fora para me dar um diploma para eu na minha cabeça me sentir validada, que é uma estupidez. O que eu sabia fazer, já sabia fazer. Portanto, eu acho que em termos de segurança própria eu já me devia validar a mim mesma antes, mas aquilo realmente houve ali uma confirmação e foi o poder... de certo modo, tem bandeirar em arco essa situação que é sempre muito boa, não é? É aquelas coisas que ficam-nos tipo pedra no sapato. Tanto que eu da Penhalonga já tinha uma pedra no sapato, que era, eles 2 em 2 anos mandavam 2 cozinheiros da cozinha para o Japão, para o Hotel Gêmeo no Japão, para fazer formação e aprender. E no ano que seria eu a ir, o diretor da F&B vai falar comigo e dizer que não ia ser possível mandar naquele ano, porque não valia a pena eu ir ao Japão, porque eles não me iriam ensinar nada, porque eles têm aquela perspectiva e aquela visão sobre a mulher. Portanto, eu ir ao Japão para aprender numa cozinha não ia aprender nada, portanto não fui. E aquilo foi uma coisa que me magoou bastante. Portanto, quando chegou a esta certificação por uma entidade japonesa me validar o trabalho, foi, pronto, finalmente E o que é que a mudou depois da última palavra sobre este certificação? assunto. E o que é que mudou na prática? Quer dizer, em termos da tua Nada. prática, não terá mudado nada, não é? Mas em termos da validação que te dão, é diferente? Não, isto começou com eu continuo a fazer da mesma maneira. Isto começou, acho, com um plano de ação do governo japonês. Eles inicialmente queriam, há uns anos atrás, certificar restaurantes. Portanto, eles queriam fazer uma equipa, um bocadinho à laia de guias de Michelin, que fossem pela Europa, verificassem se o que se está a fazer no restaurante respeita o que é que se faz no Japão, e haver ali uma chancela, uma verificação de que os restaurantes servem comida japonesa, e eles até concordam. E depois, com o tempo, transacionou para esta formação e certificação dos profissionais. Portanto, eles ao certificarem os profissionais, sentem-se mais seguros do que o que se está a fazer, está dentro daquilo que são os modos, as tradições e os hábitos japoneses, e que não se está a ir muito para fora de pé, não é? Portanto, a inventar muito fora. Portanto, o que acabou por modificar, sinceramente não, porque eu acho que o público ainda não sabe procurar estas pessoas que foram certificadas como referências de qualidade japonesa. Mas pronto, de qualquer modo fica cá. Eu gostava de ouvir, por um lado, tenho curiosidade em saber como é que aconteceu essa dedicação tão, não digo exclusiva, porque não é, porque tu és de facto uma mulher de muitos instrumentos, não digo de 7 ofícios, mas de muito mais 7 ofícios. Cândida, sou mulher, mulheres são multitasking. Sem dúvida, não querendo aqui cair em estereótipos, mas há qualquer coisa de verdade nesse, não é? Como se calhar em muitos outros. Mas tenho curiosidade em saber como é que É o surgiu Japão. este. Sim. Então Como é deixa-me que. contar a história, se calhar damos um passo atrás, já agora pegamos, tu falaste nas Bora. artes gráficas e na fotografia, vamos um Sim, bocadinho atrás. Eu fiz António Rui, fiz artes gráficas, sempre gostei sim. muito dessa área. A seguir a António Rui, e na António Rui percebi que adorava fotografia, que era mesmo aquilo que eu queria fazer.
fui fazer fotografia para o Arco. Portanto, o meu início, a minha relação é sempre uma relação um bocado ligada à parte das artes, ao visual, ao estético e esse tipo de manipulação. A seguir ao Arco tive uma bolsa da Gulbenkian, fui para Londres, fui fazer um semestre no Royal College of Art e quando voltei com umas ideias de Londres, que isto em 94 era uma cidade muito diferente de Lisboa, vi com umas ideias para Portugal que depois não funcionavam. Portugal não estava àquele nível artístico, exposições e a perspectiva artística. Portanto, fiquei muito triste e deprimida, tinha escolhido uma coisa errada na minha vida. E os meus amigos iam-me dizendo, Ana, tu sempre que há jantares és sempre tu que fazes a comida, tu gostas tanto de cozinhar aqui para a malta, vai lá fazer um curso, tipo, aproveita, faz qualquer coisa, que sempre nós lucramos com isso. E eu, tá bem, fui fazer um curso. Aí que eu descobri a relação da cozinha, a parte estética, e se calhar aquilo que falaste das artes culinárias, tem um lado fortíssimo estético, tem obviamente nutricional, tem obviamente de técnicas e capacidades de execução, mas tem um lado estético imenso, enorme. E aquilo começou ali a fazer muito sentido na minha cabeça, portanto o que eu fui aprender foi essa ligação ao mundo das artes que eu já gostava. Isto, pronto, fui parar à EST, obviamente, em 97, e eu já vinha de uma escola média. As escolas médias, para quem as conhece, têm uma formação muito intensiva em termos de horários na cozinha, são 8 horas por dia na cozinha quase todos os dias, portanto eu vinha já com uma bagagem com andamento muito tempo na cozinha. E a EST, como tem uma licenciatura, depois tem um peso muito mais de formação teórica, noutras áreas complementares que fazem todos os sentidos, e tem muito menos peso comparativamente às escolas médias em termos de cozinha. E eu comecei a sentir falta da cozinha, porque portanto já estava com um hábito de constante prática, e comecei a sentir um bocadinho falta da prática de cozinha, e decidi ver o que é que havia ali à volta da escola, e nós temos ali a Penha Longa por trás da escola, e fui ver se havia alguma coisa nos eventos, nos caterings, é uma coisa que nós fazemos muito quando somos estudantes, fazer uns extras ao fim de semana, para não perder ali a embalagem, sempre se ganhavam uns trocos, que é porreiro quando se é estudante, não é? Nessa altura os caterings estavam completos, mas quando fui lá me propor aos caterings, disseram que havia uma vaga que ia abrir no restaurante japonês. E eu devo confessar nesta altura que eu de japonês não conhecia nada. Cá em Portugal havia 3, 4 restaurantes japoneses nessa altura, não havia mais do que isso. Portanto, não era uma coisa que se conhecesse, nem por hábitos familiares, nem por ter nada assim ao meu alcance. E eu queria trabalhar, então vamos lá trabalhar. Então pronto, fui trabalhar para o Midori de paraquedas. E comecei a ver o empratamento do sushi do sashimi, que é extremamente elaborado e muito decorativo. Nós fazíamos coisas como ikebanas, que eu depois nunca tive em mais nenhum restaurante, nós fizéssemos arranjos florais, portanto fazíamos os arranjos florais. Havia um lado estético imenso, e aquilo então começou logo a casar com as minhas artes gráficas e com a minha fotografia. E pronto, montar essas coisas, montar os pratos, fazer, era tudo, portanto, e ainda tinha comida que eu gostava. Eu juntei duas coisas que eu gostava muito numa cultura, que foi a japonesa. Depois, pronto, acabei por, obviamente, ir trabalhando durante anos, mas na minha terceira experiência já estava a tentar fazer cozinha tailandesa, indiana e chinesa, e fui avançando na Ásia, portanto, fui nadando assim um bocadinho por aqueles mares. Nós antes, na nossa pré-conversa, estivemos a falar sobre sushi, não é? Como é que tu consegues explicar este fascínio agora que é transgeracional e que toda a gente tem esta admiração fantástica e toda a gente adora sushi? E ainda hoje vi uma amiga que fez uma publicação nas redes sociais, tem um miúdo com 9 anos e então mostrou um tabuleiro enorme que ontem receberam em casa e que foi o delírio para o Manel, que tem ali sushi para não sei quanto tempo, quer dizer, de onde é que veio este fascínio todo? Eu honestamente não consigo explicar, porque eu nos anos que trabalhei, os primeiros anos, eu sentia a resistência do público. Eram mesmo só esses 4, 5 restaurantes que existiam em Lisboa. Sim. E havia um público muito específico e muito focado que os rodava todos. Nós conhecíamos os restaurantes todos, nós conhecíamos os clientes, portanto era aqui um núcleo muito pequeno. E de repente, e isto deu-se na fase que eu fui para a Bica de Sapato, portanto em 2000. A partir de 2000, de repente, não sei, cresceu o interesse, não sei se pelo exotismo, pelo risco, é quase aquela coisa do vamos ao indiano e vamos ver o que é que nós aguentamos de picante. Vamos ao japonês e vamos comer peixe cru. Não sei se era um bocadinho brincar com este imaginário de uma coisa que era muito fora do nosso contexto, começou a puxar as pessoas para o sushi. E é verdade, desde esse tempo nós sempre observamos na sala que os miúdos, que não têm absolutamente, se bem educados, não têm preconceitos alimentares, eram aqueles que mais facilmente comiam peixe cru. Nós vimos alguns pais ou parentes mais velhos, um avô ou isso, com alguma dificuldade e resistência de experimentar, e os miúdos, paca, toca comer sashimi e peixe cru como se não houvesse amanhã. Que é muito, muito engraçado perceber como é que nós construímos os nossos hábitos ao longo da vida, e eles que ainda estão tão pouco construídos,
aquilo é ótimo, e se calhar é desse miúdo que tu estavas a falar, que é um bocadinho essa relação. É o não ter problemas nenhuns no livrinho dele, ainda está em branco e vamos embora, sem preconceito. Tu falaste agora numa coisa muito engraçada, ver como é que nós construímos os nossos hábitos, nomeadamente os hábitos alimentares. E num dos textos que eu li sobre ti, tu falas muito sobre a memória, os afetos, quando falas da cozinha, e falas também, não, eu Não, gostei desse estou-me a rir sorriso, porque... continua, Sabes porquê? Porque é a minha tese de diz. mestrado agora. Não percebi, desculpa. É a tese do meu mestrado. Então não vamos revelar. Exatamente, é uma coisa que eu sou obcecada desde sempre. Sim. Isso veio com o início quando eu comecei a dar aulas, e uma das coisas que eu ficava muito frustrada e desabafava nos primeiros anos era como é que eu sentia que os alunos chegavam ao final da aula e confeccionavam um prato e achavam que aquilo era maravilhoso, que era super saboroso, que era tipo a coisa mais extraordinária que alguma vez tinham feito, e eu provava e aquilo não era nada de jeito, não tinha paladar, não tinha... E eu andava um bocadinho frustrada ali à volta daquilo, e o que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu estou a fazer mal, onde é que isto está a falhar, porque eles estão tão satisfeitos, porque é que eles estão satisfeitos, e eu provo isto está péssimo, não está lá nada. E desabafei com uma grande amiga minha, já avó de família, que dava aulas de comida, uma mulher muito sabida, com muito conhecimento em termos de alimentos, e ela disse: filha, eles não têm memórias de paladar. E eu: o que é graça? Não, eles não têm memórias de paladar. Eu explico-me lá isso, então, mas eles se calhar nunca comeram uma boa alheira, eles nunca comeram uma boa jardineira com legumes da horta, portanto eles não têm aonde ir buscar esses sabores que tu queres que eles alcancem, portanto enquanto eles não tiverem estas memórias, esta base construída, eles nunca vão construir os pratos que tu queres, e aquilo caiu-me como um pedregulho na minha cabeça, é verdade. Era aquilo, Nós não não estamos era? a trabalhar bem aquilo, temos de trabalhar bem as memórias de paladar, porque se os hábitos que vêm não estão construídos com muito conteúdo, depois é impossível, não é? Se nós não soubermos o nosso vocabulário, não conseguimos fazer uma composição como é bem feita, e aqui acontece a mesma coisa na cozinha, e é isso que eu estou a tentar desenvolver um bocadinho na minha tese de mestrado, é como a nível de formação se consegue construir essas memórias, esse vocabulário todo que falta. Muito bem. Por isso é que Eu tinha feito aqui uma anotação sobre essa questão da memória, mas a propósito da tua afirmação anterior, eu tinha retirado também um conjunto, são 4 palavras apenas, mas que eu acho que são de uma riqueza tremenda a vários níveis. Tu dizes que és uma reprodutora de cozinha asiática. E porquê é que eu acho que estas 4 palavras são de uma riqueza fantástica? Por um lado, porque e no contexto que eu não trouxe aqui, tu aqui estavas a falar dos conhecimentos que só aqueles que fazem parte da própria cultura, e muitas vezes são conhecimentos informais, não é? Conseguem transmitir para o ato da confecção e até mesmo do consumo, se calhar diria eu, e então é isso, tu sendo uma pessoa, alguém de fora, não chegas lá. Mas por outro lado, impressionou-me tanto, ou se calhar mais, a humildade destas 4 palavras que tu disseste, Ana. O facto de te assumires como uma reprodutora da cozinha asiática e dizeres que não consegues lá chegar, e nós sabemos que não é assim, quer dizer, não tens aquela estrutura do sentimento que tem quem pertence à comunidade, mas és de facto uma profissional, enfim, que é difícil descrever, mas eu gostei muito destas 4 palavras porque só uma pessoa com a humildade dos grandes mestres como tu és e dos grandes sábios como tu és, é que consegue dizê-las. O que é que tu queres dizer exatamente com isto? De seres uma reprodutora da cozinha asiática? é um bocadinho isso, eu nunca posso, aliás, se vimos de forma contrária, se uma pessoa estrangeira disser-me que faz um cozido igual ao da minha avó, uma pessoa que nunca viveu cá em Portugal, que nunca teve contato, que nunca teve aqueles fins de semana que nós temos sentados à mesa a comer o cozido da avó, que começamos à 1 e saímos da mesa às 4 da tarde, aquela pessoa não pode estar a fazer um cozido de uma avó portuguesa, porque não tem isso tudo, falta isso tudo, e eu também sinto isso, essa minha relação com a comida asiática. Eu tenho com os ingredientes, eu compreendo as misturas, mas falta uma série de outras coisas em termos contextuais, que às vezes são um bocadinho invisíveis, mas que depois tornam o mestrado está a ser em inglês, o meu cérebro está metade a funcionar em inglês e a pensar as palavras. Eu sei. Falta-me aquela sensação final de que estava tudo completo. Nós aqui na nossa cultura sabemos o que é que vai a seguir ao outro, o que é que faz sentido, a que momento é que se pôs o pãozinho na
ao lado do molho. Há uma série de coisas que são quase que empíricas, e tradição oral e tradição de observação, que não aparecem nos livros. Eu não faço ideia na cultura tailandesa, chinesa, japonesa, como é que isso é vivido. Portanto, eu não sei se a experiência que eu passo aos meus clientes é uma experiência 100% real, é o mais perto possível que eu consigo lá chegar em termos de interpretação, mas nunca direi que será a experiência total japonesa. Portanto, eu reproduzo as receitas que me chegam, eu não consigo reproduzir a tradição e todo o sentimento à volta da refeição. O que é bom, porque mete-nos sempre alerta para nunca parar de tentar perceber e conhecer e estudar e avançar. Sim, e dá-nos também a consciência de que as experiências são mediadas e que isso não é melhor nem pior, é diferente, não é? É Exatamente. mediada neste caso por uma representante de uma cultura diferente, a cultura portuguesa. Ahm, Naquela entrevista que tu me passaste, ahm, também achei muito interessantes as tuas preocupações com as questões de sustentabilidade. Sustentabilidade é aquela palavra que agora faz parte de todos os discursos políticos, não é? Temos sempre de Palavra de arranjar, porque ordem. fica muito bem pôr sempre a palavra sustentável, muitas vezes a repetição esvazia de conteúdos. Quando li as tuas afirmações, não achei que fosse esse o caso, e por isso mesmo, se achares bem, se calhar podemos conversar um bocadinho sobre esta questão da sustentabilidade associada à culinária, à gastronomia, enfim. É como diz, é a palavra de ordem. Acho que quem não tiver acordado neste momento, quem não souber para isso não está acordado, está a dormir, porque que passa de boca em boca, e é um grave problema que nós temos que resolver muito rapidamente. Em termos de previsões, daqui a 50 anos a coisa vai estar muito grave se nós não mudarmos um bocadinho o rumo disso. E eu acho que também, por cidadã individual, mãe de família, em que nós pensamos um bocadinho no que deixamos aos outros. Havia uma frase muito típica quando era miúda, e Greenpeace era a palavra de ordem em termos de ecologia e etc., em que havia uma frase do Greenpeace que dizia: nós não herdamos o planeta, a terra dos nossos avós, nós pedimos-la emprestados aos nossos filhos. E mudando aqui este shift, em que eu não estou a herdar uma coisa, eu estou a pedir emprestada, eu tenho que cuidar porque vou ter que devolver àquela geração à frente. Nós temos neste momento, e eu como mãe penso muito nisso, eu tenho que agir, tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar as coisas tal qual. Portanto, eu tenho que ensinar essa ação e essa postura às minhas crianças, não é, para elas continuarem no futuro, e tenho que ter o máximo possível de intervenção. E a nível da cozinha e da sustentabilidade alimentar, das escolhas e etc., nós temos que mudar muita coisa. Eu acho que estou numa situação privilegiada, que é de poder dar aulas a grupos de alunos que vão manipular alimentos, que vão tratar de alimentação, que vão continuar a espalhar a ideia de bom equilíbrio, bom respeito e de sustentabilidade. Portanto, isto aqui para mim é uma bola que acaba por ser enorme em termos de possibilidades e de desenrolar de ações. Mas eu acho fundamental agirmos e consciencializarmos que não dá mais só para falar, que temos que começar mesmo a mudar a maneira de estar na vida. E nós temos feito coisas engraçadas na escola, em termos de experiências e dos jantares e almoços que fazemos às vezes no restaurante de aplicação, em que fazemos umas coisas engraçadíssimas. Nós fizemos há 2 anos, o ano passado não, porque estávamos já em Covid fechado. Agora estava aqui a fazer a minha matemática. Portanto, há 2 anos fizemos um jantar em que quisemos dar a perceber aos nossos clientes como é que se podia comer com menos impacto no produto de origem animal, que é sempre aquele que tem a maior proporção no prato, que sabemos que está errado, quando à roda dos alimentos está errado, e como é que poderíamos dar a volta e a pessoa sair do final da refeição de maneira satisfeita e sem sentir que tinha ficado defraudada, com fome. Então fizemos 2 mesas compridas, as duas com o mesmo menu, uma que tinha toda a informação do que ia comer, que era uma refeição totalmente vegan, e outra que não fazia ideia do que é que ia comer. E ambas as mesas, naquele momento, tinha-lhes sido contado, feito um storytelling de que eles iam avaliar os alunos. Os alunos estavam na fase final do curso e iam ser avaliados. Portanto, eles estavam extremamente focados em tirar apontamentos do empratamento e da espessura do molho, coisas técnicas, e fizeram as suas refeições. Portanto, uma sabia que era vegan, a outra não sabia. E o que foi muito, muito, muito engraçado no final, porque depois nós abrimos o jogo e contámos às pessoas, mas retivemos este inquérito, é que as pessoas que não sabiam que estavam a comer vegan, é importante dizer que nós fizemos toda uma escolha de pratos, um menu que não se notava. Portanto, nós utilizámos substitutos
vegetais que se parecessem com proteínas. Havia os calos num cogumelo grosso cortado às rodelas e marcado e marinado, que pareciam umas vieiras, porque foi servido numa conchinha, que tinha uma farinha de mandioca salteada a fazer de areia. Tínhamos a carne de jaca, que é um vegetal, mas que estava confitado com tomilho, com soja, estava escuro, ela tem os filamentos compridos, parece frango ou parece atum, está ali no misto. Portanto, não havia aquela evidência de que se estava a comer vegetal, estava assim tentativa de disfarçado. E os comentários no final diziam a carne podia estar mais bem passada, ou o atum tinha um sabor estranho. Foi super, super engraçado, que os clientes não deram absolutamente por nada o que estavam a comer. E depois, no final, obviamente, explicou-se o que é que se estava a fazer, fez ali um comparativo da pegada ecológica daqueles alimentos e depois o balanceamento nutricional, que estava super equilibrado e que eles tinham comido uma refeição plena de todos os elementos nas proporções corretas, mas não tinham comido 1 grama de proteína de origem animal. Portanto, são estas pequenas coisas que nós podemos fazer na escola para abrir um bocadinho a mente e brincar e crescermos pessoalmente, crescemos, digo eu e os alunos, pessoalmente no sentido destas matérias. Eu estava a ouvir-te e estava a tentar colocar-me no papel de um aluno que chega agora ao primeiro ano à licenciatura de par. E agora, como tu sabes também, melhor do que eu, há muito fascínio pelos chefes de cozinha, há muitos que têm um impacto mediático enorme, não é? E então há muitos miúdos que estão à procura também disso, e é engraçado quando nós os víamos caminhar ainda na escola, não é? Mesmo todos com as jalecas e a postura, enfim. Vi-se aí às vezes algumas atitudes que nos faziam lembrar outras figuras que nós vemos na televisão, e estava a tentar pensar como é que é depois para esses nossos miúdos, porque são jovens, não é? Como é que é depois a reação deles a tudo o que lhes é apresentado, não é? Porque não é só o aprender a cozinhar, como tu disseste, até por ser uma licenciatura, a componente prática não é de facto tão maior, dominante sim. como na formação média, mas como é que eles reagem a tudo isso? Há necessidade de estar despertos para essas realidades, como o que se passa à nossa volta em termos ambientais, etc. Como é que achas que eles aceitam isso? Eu acho que para eles é um percurso de 3 anos. Eu acho que o primeiro ano tem um impacto forte, eles assustam-se, baralham-se. Depois no segundo ano andam um bocadinho perdidos, porque raios é que eu estou a ter microbiologia, mas porque raios é que eu estou a ter recursos humanos, porque não percebem porque é que estas coisas todas parece que não têm nada a ver. Eu queria vir fazer produção alimentar, o que raio de disciplinas são estas? Aquilo baralha um bocadinho a cabeça, e depois no terceiro ano começamos a consolidar um bocadinho o porquê, e muitas vezes eles acabam por totalmente consolidar nos seus primeiros anos de trabalho, quando se encontram na realidade e de repente, ok, recursos Então era humanos, eu estou a isso. trabalhar com colegas, era isto, vou ter que Uhum. gerir uma equipa, já estou a começar. Microbiologia, vem a senhora da qualidade que me vem dizer que tem aqui uns coliformes neste produto, eu sei o que é, sei olhar para a análise, sei falar com ela, sei perceber onde é que está o problema. Portanto, acaba por ser um percurso que consolida-se cá fora, mas eu acho que o impacto inicial é um bocadinho assustado, e se nós tivermos aqui alunos de primeiro ano, não se assustem, a coisa melhora e acaba por se consolidar no terceiro e depois na profissão. Mas delas todas são holísticas, todas elas, estas disciplinas têm a ver com o propósito final, e os profissionais realmente saem extremamente bem preparados para o mercado de trabalho. Antes de voltarmos a ti, e é para isso que nós cá estamos hoje, para saber mais de ti, para falarmos mais destas coisas que estão mais associadas à mulher, e a cozinha, enfim, também anda por aí. A propósito disso que disseste sobre o curso, eu achei muito interessante, porque no ano passado tivemos aqui uma série destes à conversa com alunos que já são licenciados, e um deles é precisamente de par, e foi muito engraçado, porque a meio da conversa, mais ou menos, ele disse, ele está na Nova Zelândia, se não me engano. Ele disse, e eu agora aproveito para agradecer ao professor tal, porque eu não compreendi muito bem o porquê dos conteúdos naquela unidade curricular, e agora dá-me um jeito desgraçado, porque aconteceu, depois lá teve a narrar um episódio que ele tinha passado, e de repente tudo se conjugava, e eu tinha as competências para dar a resposta necessária. Mas estava eu a dizer, Ana, vamos voltar a ti, tu é que és a convidada. Se calhar vamos ao teu título. Mulheres à conversa, e os homens também estão convidados, também podem andar por aqui, e nós na nossa pré-conversa e nas nossas pré-conversas
Falámos muito daquelas questões das atividades que estão muito associadas aos géneros, e pensando aqui na história da culinária, há bocado falaste do facto de que os teus primeiros tempos relacionados com o sushi, tu eras vista assim de uma forma, eras o elemento estranho, não é? Uhum. Uhum. Como mulher, não é? Sim, como mulher. Se calhar vamos seguir por aí. Conta lá. Eu tive sempre a sorte e o abençoado, eu acho que isto também é preciso ter sorte na vida. Eu nunca trabalhei em nenhuma cozinha ou nenhuma brigada que não fossem pessoas impecáveis e extremamente bem na vida, na cabeça, nos seus conceitos, etc. Portanto, eu nunca tive naquelas cozinhas em que se grita, que se manda panelas, em que as pessoas são mal criadas, que as conversas não têm jeito nenhum. Portanto, eu sempre tive essa sorte. Eu acho que nisso tenho muito benefício. Quando as pessoas dizem, as mulheres, eles dizem imensos palavrões, eles são ordinários. Nunca, zero. Sempre maravilhoso. Portanto, tive muita sorte. E não senti discriminação dos meus colegas nesse sentido, que é o que muitas mulheres sentem, alguma discriminação do papel da mulher na cozinha. Também porque também não me deixo levar, não é? Não sou refilona, mas sei o que sou capaz de fazer e avanço para a frente. Eu costumo brincar e dizer que a única vez que me senti mulher, não discriminada, mas mulher, foi quando estava grávida. E eu nunca vi um bando de homens tão mariquinhas, é que eu não podia fazer absolutamente nada. Se eu quisesse levar uma taça da bancada A para a bancada D, pareciam-me dois, um de cada lado, a tentar tirar-me das mãos porque eu não podia carregar nada. E eu dizia, eu não estou doente, eu estou grávida, pelo amor da santa. Portanto, achei até terno da parte deles excessiva. De resto, quando ainda não estava grávida, se eu tivesse que acartar a saca de 20 quilos de batata, acartava, que ninguém se passava à minha frente para acartar. Portanto, eu acho que teve sempre muito essa sorte. Mas o que é verdade é que a profissão não reflete exatamente isto, não é? Portanto, eu acho como eu acho que esta é espelho de muitas outras profissões em que as mulheres têm alguma dificuldade de vingarem e subirem e trilharem o seu caminho de maneira fácil. Os porquês é que são ainda um bocadinho debate para se tentar chegar. Há aí umas teorias, mas é assim uma coisa que ainda há muito debate à volta. Sim. Estava a lembrar-me de uma coisa também muito engraçada, dois aspectos, duas curiosidades, que li também na entrevista que tu partilhaste comigo, e que se calhar podemos também conversar um bocadinho. Por um lado, há uma história muito engraçada que tu, falando, e já falámos aqui da questão das memórias e dos afetos, em que tu falas de uns episódios em que a tua avó vos dava umas couves a provar. Sim? Será que isto também contribuiu para o teu tema da dissertação, do teu trabalho final? Sabes que na altura nunca pensei nisso, mas depois eu acho que Sim. a gente vai somando as coisas e eu começo a pensar porque é que eu como assim, porque é que eu sou assim, onde é que eu cheguei, porque é que eu acho tão importante e só começas a refletir ao inverso. Eu cresci numa casa agrícola em que tínhamos a horta, tínhamos a criação, meu avô tinha vacas, ovelhas, galinhas, etc. Portanto havia ali uma proximidade. Não foi no campo, foi aqui perto em Oeiras, portanto perto da cidade, portanto tinha o bom dos dois mundos. E havia uma relação muito próxima com o alimento, portanto eu lembro-me de rodar na cozinha com os alimentos frescos que vinham diretamente da horta, porque o meu avô tinha posto os rebanhos lá abaixo no corral e tinha agarrado numas couves que a horta era por trás e tinha subido as escadas com as couves e a minha avó preparava. E nós, portanto, sim, andávamos muito na cozinha e lembro-me de ser aquela pessoa chata, como todas as crianças, de puxar pela bata da avó e chatear e ela estar a preparar o almoço e daquele talo grande da couve cortar uns botados e toma lá, não me chateies. E lembro de comer batata crua, de comer os talos de couve cru, porque era muito naquela coisa do não me chateies, mas aquilo é bom, realmente é agradável. Batata crua, não sei, né? Desculpa, batata crua. Eu lembro, ela ficava danada, que ela gostava para fritar, tinha na água e nós íamos lá e roubávamos aqueles bocados. Mas desde tudo, eles tinham uma mercearia e tinham um bacalhau salgado à venda e nós cada vez passávamos pelo bacalhau salgado, puxava-se uma lasquinha de bacalhau e ficava-se ali o sal todo. Portanto, eu devo dizer que houve muitos clientes da mercearia que devem ter levado bacalhau com menos bacalhau junto ao rabo, que era onde a gente ripava aqueles bocadinhos e fugíamos com o bocadinho de bacalhau na mão. Mas pronto, isto para dizer que havia uma relação muito perto dos alimentos, e eu acho que extremamente saudável esta relação. E depois é a tal história, mais tarde, quando eu começo a pensar, eu nunca pensei em ser cozinheira, nunca disse que ia ser cozinheira. Quando eu começo a olhar para trás e começo a pensar o porquê que eu gosto da cozinha e onde é que vieram as raízes e o que é que foi, foram estas pequenas coisas que nunca foram dadas de uma maneira formativa, de propósito para educar, mas que era aquilo que existia à minha volta e que estava lá presente todos os dias. E acho também o facto de ter um pai brasileiro completamente
a que gostava de comer e que impulsionava estas coisas um bocadinho Sim. fora da caixa. Pois, portanto, tudo se conjuga e de facto acabas de justificar o peso dessas memórias e dos afetos em tanta coisa, nomeadamente nas tuas opções profissionais, não é? Tu agora disseste que nunca pensei vir a ser cozinheira. Como é que tu te identificas? Conheces alguém, apresentas-te e dizes sou Ana Lins e sou o quê? Sushi woman, cozinheira, Não, depende professora. Depende tem a ver com a minha bipolaridade, depende do momento em que eu estou. Se estou no momento em que estou como Sim, cozinheira e como sim. nessa parte, com cozinheira, tem alguma coisa a ver Cozinheira, com não algo. chefe? Não gostas da designação de chefe? Eu costumo dizer, a minha profissão é cozinheira, ponto final. Uhum, A minha categoria profissional é chefe de cozinha, porque chefe de cozinha é uma categoria profissional. Nós uhum, somos uhum, terceiros, segundos, subchefes e chefes. uhum. Portanto, eu não me apresento como categoria, acho que ninguém se apresenta como sou diretora da repartição, não é? Diz, eu sou, sei lá, financeira ou o que seja. Acho eu, se Talvez, calhar não devia. talvez. Sim, sim, e se calhar sim, sim. Olha, voltando à tua entrevista, e aquela entrevista foi um gosto de lê-la, como já deves ter percebido. Que história é aquela da boneca da Barbie personalizada? Fica aqui assente e claro que eu não gosto de Barbies, mas pronto. Eu não posso dizer isso, porque a Mattel ofereceu-me uma, mas eu era menina de tuchas, que é a minha idade. Pronto, eu era de Tuxas e de Nancy's, porque sou mais velhinha. Aí está. Fala-me então da Barbie, uma réplica personalizada. Em que contexto é que isso aconteceu? Eu sei que foste tu mais 11, portanto foram 12 mulheres que tiveram essas Uhum. Barbies personalizadas. Diz-me. É um projeto da Mattel e, curiosamente, Uhum. nós temos esta ideia da Barbie que a Mattel tenta contrariar já há muitos anos, não é de agora de todo, que eles tentam contrariar a Barbie. E eles sempre fizeram uma coisa que era ter algumas Barbies à venda em profissões que não são típicas das mulheres, mas infelizmente não Uhum. são aquelas Barbies que vendem mais, porque a Barbie princesa vende Pois. mais do que a Barbie, se calhar, médica ou a Barbie com uma profissão. Uhum, uhum. E eles fazem isto já há bastante tempo, que é valorizarem mulheres que, numa profissão que não é vista como uma profissão de mulheres, chegaram ao topo destas mesmas. Portanto, elas nessas 11 foram escolher um grupo de mulheres que estavam nos topos das suas carreiras, das suas profissões, e que não são vistas como profissões de mulher. E no meu caso, a chefe de cozinha, porque realmente não há assim muitas... tem que haver mais e vai haver mais rapidamente, mas não há assim muitas nesse posto. Não há assim Uhum. tantas oportunidades. Uhum, uhum. E como é que essa Barbie, eu vou ter de me informar, porque de facto é uma coisa geracional, sendo eu Tuxa, geração Tuxa e geração Nancy. Como é que era a tua Barbie, exatamente? A minha Barbie... eu ia dizer vou buscar a Barbie, mas estou na sala. Uh, Traz-me aí a Barbie, se faz favor. Barbie. Vamos ter a Tenho aqui uma Barbie. ajudante que está a desenhar, que também vai ser... Muito bem. Vai-me buscar a Barbie, se faz favor. Ok. É uma Barbie vestida de cozinheira, Sim, que é filha única, porque os meus amigos começaram todos a brincar. Diz-me lá que é para ir comprar uma, e não estão à venda, portanto elas são sim, feitas por um designer Barbies nacional, que tem as peças sim. todas em separado e montas. E é muito engraçado, porque elas também espelham um bocadinho a diversidade física, que é uma coisa que a Mattel também tenta fazer. A minha Barbie tem assim um bocadinho de coxa larga, tem um bocadinho mais de perna e um bocadinho mais de detalhes. Muito bem. Tem uma Sim. jalecazinha, e Aham. pronto, e a Barbie mas não está à venda, há de ser para os netos. Muito bem, muito bem, muito bem. Prazer em conhecer essa Barbie e essa iniciativa, de facto, depois explicada por ti, é uma coisa de facto louvável, não é? Sim, faz Ana, sentido. esse teu fascínio pelo Japão, hum, essas tuas competências fantásticas no domínio do sushi, quer dizer que o sushi vai ser a tua vida para sempre. Não sei, sabes? Então, Eu acho que nós temos rumos. O sushi há de ser sempre o primeiro filho. E o primeiro filho é uhum, sempre o primeiro filho, mas depois vêm vindo outros filhos, não é? Nós também vamos ganhando amor por outros. Eu acho que nós temos vários momentos na nossa vida. Sem dúvida, continua a ser a Gênesis, uma cozinha que eu tenho imensa relação e que às vezes até tenho mais saudades, porque já não a pratico diariamente como pratiquei em tempos, não é? Neste momento dedico-me um bocadinho mais a outros projetos, mas vão surgindo outras coisas e isto também é um bocadinho por vagas. Eu também tive a seguir ao Japão um fascínio pelo resto do sudoeste asiático, que me ocupou um bocadinho ali o meu imaginário durante uns tempos. Foi a China, foi a Tailândia, o Japão sempre existiu, nunca desapareceu.
E agora avancei um bocadinho para a parte mais relacionada com a cozinha mediterrânica, com o saudável, com aquele equilíbrio outra vez com a matriz. Não sei se é porque estou a ficar mais velha, estou-me a lembrar mais da cozinha da minha avó, dos momentos de família, daquele cheiro na casa, dos domingos, as refeições à mesa e aquela vivência toda que nós temos. E, portanto, eu agora estou a dirigir-me um bocadinho para aí. O Japão nunca morreu, continua a ser o primeiro filho, está sempre lá. Mas vão havendo outros interesses e acho que um bocadinho nesta ótica das memórias do paladar, as minhas memórias, grandes memórias, são as portuguesas, não é? Portanto, elas acabam a vir ao cinema. Como eu estou nesta fase, estou a rever um bocadinho isso por causa do mestrado. Agora através da nossa alimentação tradicional, que nunca deixou de existir, porque as pessoas pensam que eu cozinho comida japonesa em casa todos os dias ao jantar, mas não é verdade. Cá por casa passa tudo, desde das migas aos dim sums e obviamente a um tonkatsu ou outra coisa mais japonesa. Portanto, há um bocadinho de tudo e a minha vida é feita de um bocadinho de tudo. E eu acho que os cozinheiros em geral é isso, é difícil dizerem o que é que a gente gosta mais de comer ou cozinhar. A gente gosta de tudo, a gente gosta de estar na cozinha, quer seja para fazer uma omelete, quer seja para fazer o sashimi mais complicado. E és tu sempre que cozinhas aí em casa? Sim. Isso aí foi ponto assente, é o meu domínio, não entra ninguém. Quer dizer, as miúdas podem de vez em quando fazer qualquer coisa, que elas também têm que aprender a cozinhar, mas a cozinha é o meu espaço. Muito bem. Se as coisas não estiverem no sítio certo. Olha, falaste de outros projetos. Que outros projetos são esses? Eu neste momento estou mais dedicada ao tempo de aulas e a Go Natural, que é onde eu passo 50% do meu tempo, porque sou chefe executiva da marca, a desenvolver os produtos da gama deles de dietas e das cantinas escolares e uma série de outros projetos que não são tão visíveis, mas que fazem parte do mundo Go Natural. E pronto, e muito menos se calhar já tivemos um projeto que pertenceu à Go Natural do restaurante japonês, neste momento já não faz parte do portfólio do grupo, portanto já larguei um bocadinho e já estou mais só na parte dietética. As tuas filhas, tens 2 filhas, é isso? Tenho, sim senhora, 2 meninas. Sim, e elas entram na cozinha quando tu deixas ou é assim uma coisa mais espontânea? Neste momento a mais velha está a estudar fora e está-me a surpreender porque ela domina a cozinha do dormitório dela. Neste momento ela é a Ana lá, portanto o espaço já é dela, ela é que já faz a comida para os colegas, já passa receitas, porque cresceu numa cozinha de cozinheiros, não é? Portanto sabe-se desenrascar perfeitamente, que é muito engraçado. É uma surpresa. Como é que tem sido agora com este tempo de confinamento? As coisas mudaram naturalmente, não é? Eu estou a falar em termos das aulas. Quais são agora quando nós voltarmos e tudo indica que se calhar já estivemos mais longe, não é? O que é que prevês em termos de alterações, adaptações que tu achas que tenham que ser feitas, porque tu estás com a cozinha dietética, estás com a cozinhas do mundo, com as artes culinárias, mas nós como docentes temos sempre de estar, usando aquela palavra que se usa muito agora, a reinventar-nos, a pensar nas realidades concretas, não é? Que vão muito além dos manuais e dos livros e de um curso que foi acabado, não é? Achas que vai ter de haver algum reajuste? Como é que estás a imaginar o regresso? Tem havido sempre o programa, nunca é estático, o programa de cozinha, porque as modas de cozinha, as modas alimentares vão sempre modificando e eu acho que nós tentamos sempre gerir o nosso programa, tendo sempre uma estrutura base fixa de formação para os alunos, um programa que anda um bocadinho na onda das modas, ora é a esferificação, ora é as espumas, ora agora são os cereais, aqueles cereais antigos, portanto há sempre alguma coisa diferente, nós vamos integrando nos cursos para os alunos saírem para o mercado de trabalho minimamente alertas destes movimentos de moda. Em termos de aulas, teve que haver, obviamente, aqui uma reestruturação, porque perdemos algumas aulas práticas, estamos com as turmas reduzidas a metade, portanto, em vez de ter todas as semanas aulas, eles estão a rodar semana sim, semana não. Os alunos estão a ser extremamente compreensivos e extremamente participativos, porque eles têm que adiantar algum trabalho na semana que não estão em casa, algum trabalho para depois facilitar a aula prática, para não se perder tanto tempo com os temas teóricos e a parte de introdução, porque isto pode-se fazer fora do espaço das cozinhas, e nas cozinhas nós entramos e é 4 horas sem parar, sempre a agir, que é para conseguir apanhar as matérias, portanto eles têm preparado uma série de coisas, de conteúdos e conhecimentos que já têm de base antes de entrar na cozinha para nos poupar tempo.
E agora com os terceiros anos que vamos para o mercado de trabalho, vamos começar a abordar alguns temas que têm a ver com o Covid, como é que alguns restaurantes se conseguiram reinventar. Vamos convidar alguns ex-alunos que tiveram essa capacidade de se reinventarem, que fizeram coisas muito, muito engraçadas, e ex-alunos, porque pronto, continua a ser um contato privilegiado que eu tenho com as minhas crianças que já foram para o mercado de trabalho, e estou-lhes a pedir ajuda para voltarem e para poderem passar um bocadinho da informação e do que fizeram, passar um bocadinho deste feedback para os nossos novos meninos que vão para o mercado de trabalho irem um bocadinho mais preparados e um bocadinho mais de mente aberta, que às vezes a vida tira-nos o tapete debaixo dos pés e nós temos que ter capacidade de agarrar, e muitos destes ex-alunos agarraram numa série de outros conhecimentos que tinham das áreas de gestão e outro tipo de áreas para conseguir repensar e dar a volta aos negócios com soluções muito giras, que eu estou muito orgulhosa deles. Claro, e isso para quem está agora a frequentar o curso é assim, é maravilhoso, é aquilo que se pretende e de facto vai dar assim um boost de energia e de confiança no futuro fantásticos. Espero que sim. Olha, de certeza que sim. Ana, sabes que já passamos aqui quase 50 minutos à conversa, isto passa rapidamente. Somos tagarelas, é o que é. Somos tagarelas, exatamente. Olha, se calhar, antes de terminarmos, não sei o que é que parece, mas se calhar voltávamos a um dos pontos iniciais da nossa conversa, a questão do sushi. A questão do sushi é associada a uma questão cultural, porque também falámos aqui, em vários momentos destas questões. Um, Porque é que nós temos a mania, e peço desculpa por esta palavra que não será se calhar a mais adequada, porque é que há esta tendência para acharmos que cozinha japonesa é sushi, mais nada. O É que é que o verdade. sushi? Já falaste há bocado a propósito do meu amigo pequenino Manel, do fascínio, do diferente, pelo diferente, etc. Mas porquê é que, onde é que o sushi foi encontrar esta força para se impor desta forma e para nós esquecermos tantas outras coisas maravilhosas que existem na cozinha japonesa? Mas eu não sei, eu acho que passa muito por este exotismo, não é? Uhum. É exótico, é diferente. E acho que também o não investimento das pessoas que investem na restauração asiática ou japonesa nas outras áreas da cozinha japonesa, que são fortíssimas mesmo, são fortíssimas, e que acabam por ser esquecidas. Eu acho que esta fórmula do sushi é uma fórmula que na cabeça do investidor faz sentido, porque já está altamente comercializada, e ter lá aquele nome sushi bar em cima é quase que certo de que está vendido, e não avançarem para outras áreas, que eu acho que fazia todo sentido. Aliás, estou a mentir, porque nós tivemos nos últimos talvez 4, 5 anos uma revolução em que se descobriu as ramenes, que Ok, ramen é é a comida verdade. de mais básico que existe do dia a dia da cozinha japonesa, e acho que isso aí, Uhum, se calhar, é abrir ali um bocadinho da janela e perceber que há tantas outras coisas que poderão ser tão fortes e que são tão fortes, tal qual o sushi e a ramen. E uhum, que é só uhum. uma questão de haver aqui uma vontade de arriscar nas outras, e há coisas muito, muito, muito engraçadas da cozinha japonesa que eu acho que funcionariam perfeitamente para os paladares e para os hábitos alimentares dos portugueses, sem serem obviamente tão exóticas como o sushi. Estaremos a falar de uma moda, não é? Que terá os dias contados, ou não te parece? Não, não creio, mas se calhar não Hum, vai ter, já teve o pico exponencial de crescimento, e agora se calhar às tantas vai começar a travar um bocadinho o pico. Estão a aparecer coisas muito interessantes que estavam desconhecidas, e realmente o exemplo da ramen não é de todo, não é mau de todo um exemplo. Quando se lembrarem de meter os grelhados no carvão japonês, então, quando os portugueses descobrirem isso, vai ser a loucura. uhum, uhum, uhum. Muito bem. Então, quase em horas de jantar e depois de tanta Falar de comida. coisa, e falar de comida, exatamente, e falar de comida japonesa que não seja apenas sushi, acho que é uma boa forma para nós terminarmos a nossa conversa. Ana, foi um gosto. Obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada, Cândida. Obrigada por tudo o que ensinaste e pelo que nos fizeste pensar. E olha, vamos falando e um dia destes encontramos ao vivo na nossa escola. Fazer, eu ia dizer, fazíamos agora uma sessão ao vivo de sushi. Podemos conversar sobre o Estou a dar assunto. ideias, estou a dar ideias, não. Sim, podemos conversar sobre o assunto, porque não? Já uma vez eu tinha pensado em fazer algo semelhante, só que depois nem todas as pessoas tinham compatibilidade de horário, e então a coisa ficou por aí. Mas olha, se a ideia agora partiu de ti, é de ser agarrada, está bem? Tá bom, Obrigada, combinado. primeira sushi woman portuguesa, foi um gosto e até nos encontrarmos ao vivo e a cores para uma É experiência verdade. gastronómica na nossa escola. Tá bom, Obrigada, obrigada. Ana.